Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui de volta ao canal do Dicas. Meu nome é Suzana Matos e é muito bom ter você por aqui. Bom, estamos aí na nossa saga falando sobre elaboração de projetos sociais. E a saga hoje é número 1, nós vamos falar o que são projetos sociais. E bem, eu participei, gente, de vários treinamentos, né? Várias consultorias, eu recebi também várias consultorias. Se hoje eu estou aqui compartilhando alguma coisa com você, algum conhecimento, é porque eu também parei para sentar para aprender. E faço essa dinâmica todos os dias, porque a vida é um constante aprendizado. Então não se retenha e não se limite em aprender. Aprenda sempre, tá bom? Principalmente com a gente aqui no canal do Dicas. E a gente aprende também se relacionando com você. Bom, pensando em projeto social, eu recebi uma definição de um professor da, de uma aceleração de ONGs que eu fiz em 2019 com a empresa Cummins, junto com a organização ONG Parceiros Voluntários. Depois pode pesquisar na internet aí, que é uma organização bem bacana. E, inclusive, pode colocar essa disposição aí para cooperar com a sua organização. Então, procura aí, Parceiro Voluntários, no Instagram deles, @Parceiro Voluntários. Bom, e a definição que eu recebi foi do professor Jefferson, que deu aula para mim, e ele disse a seguinte, eu vou ler aqui para vocês, tá? Um projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas para alcançar os seus objetivos específicos, dentro de um prazo e recursos limitados. Então, seria mais ou menos assim, eu tenho uma ideia para resolver um problema social e eu vou organizar essa ideia com objetivo geral e específicos, que são as etapas, dentro de X período. Eu quero resolver esse problema dentro de um período de 12 meses, dentro de um período de 24 meses, de 6 meses. É claro que dependendo da complexidade dele, a gente não resolve um problema em 12 meses, né, gente? Mas é que um projeto tem um prazo limitado, né? Tá bom? No mínimo 6 meses, no máximo 12 meses, passando disso, efetivando, ele já vira um programa. Por isso que Bolsa Família é um programa, é algo contínuo. Você não mata a fome de uma pessoa em 4 anos, né, da população do Brasil, por isso que tem que ser algo contínuo. Independente do nome, importante é que tenha lá o recurso para que a família possa receber esse auxílio. Então, foi só um exemplo. Voltando para cá, então, eu ouvi essa definição em 2022. Tá lá no meu Instagram também, depois você pode ver. Né? E essa definição me faz refletir sobre a responsabilidade que a gente tem quando a gente coloca no papel alguma informação. Né? Então, como é que a gente vai colocar essa informação dentro do papel? Por quê? Porque um projeto social, ele precisa ser bem detalhado. O projeto social é um empreendimento. Então, como é que a gente vai fazer? Por onde que eu vou começar? Durante quanto tempo isso vai ser feito? Quais são os recursos que eu vou utilizar para fazer esse projeto? O projeto pode dar certo e pode não dar certo, gente. Acontece, né? Não vai morrer por causa disso. Né? É claro que a gente faz para sempre dar certo. E aí a gente tem que pensar no impacto que esse projeto vai alcançar. Por isso que é importante ter o marco lógico. O que é marco lógico? O marco lógico é uma ferramenta que eu utilizo para pensar no pré-projeto. Então, eu vou pensar qual o impacto que eu quero alcançar, quais são as metodologias que eu vou usar, quais são os indicadores que eu terei, quais são os pressupostos, e se não der certo, qual teoria da mudança que eu tenho que fazer para ajustar. Tudo isso está lá no meu canal do Instagram, tá? @dicas terceiro setor. Assiste lá, leia lá, assiste também, tem vídeos lá também, para você entender. Então, os projetos podem dar certo ou não. Para isso, a gente precisa ter todo um processo. Estudar o projeto, estudar a situação, estudar a realidade de um problema. E quando eu sempre falo aqui, eu sempre volto mais para a questão da assistência social, que é a minha área, que é a minha expertise. Então, eu vou falar muito daquilo que eu conheço, mas você pode muito bem ampliar isso para a sua questão cultural, esportiva, ambiental, tá bom? Então, para pensar na elaboração do projeto, a gente tem que pensar pelo menos em 3 fases dele, tá? Que a gente vai trabalhar isso muito aqui. Então, nessas sagas, né? A gente precisa pensar na inicialização ou no planejamento do projeto, ou seja, o pré-projeto, e aí entra muito a questão de marco lógico, né? O marco lógico é um pré-projeto, para depois a gente escrever o projeto. Quando a gente tem um marco lógico, fica muito mais fácil de escrever o projeto.
A gente tem a implementação, ou seja, a execução do projeto, né? E aí na execução a gente tem que monitorar, avaliar, ver o que deu certo, ver o que não deu certo. E depois a gente tem a prestação de contas. Lembra que a gente já falou sobre isso? Prestação de contas vai depender muito do que o edital está pedindo. Tem edital que a prestação de contas é uma foto do que aconteceu. Já tem outros editais, não, que querem um relatório mais técnico, um relatório financeiro técnico específico, dependendo da prestação, dependendo, perdão, do recurso que foi investido na organização, tá bom? Então, projetos sociais é isso, guarda na cabeça aí, na sua mente. Eu tenho um problema, pensando na área social, mas eu posso pensar também ambiental, cultural, esportiva, educacional. Eu tenho um problema dentro da sociedade, na ausência de uma política pública ou na fragilidade dessa política pública, e eu preciso suprir um recorte dessa fragilidade com esse projeto. Bom, como eu vou colocar isso no papel? Como eu vou redigir isso no papel? Organizando as ideias, se planejando, implementando o projeto e depois fazendo a prestação de contas, tá bom? Aí no próximo vídeo a gente vai ver quais são as etapas desse projeto aí. Como que a gente escreve o projeto em si, tá bom? Então fica aqui e não foge da gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!